nós chegamos hoje à última lição dessa nossa série de estudos acerca da esperança. Nós vimos aqui o porquê que essa série de estudos ela está com esse tema central sendo martelado a cada capítulo desta carta de Pedro, das duas cartas de Pedro. E é porque ele escreve a uma comunidade da dispersão, isto é, cristãos que tinham enfrentado ou estavam enfrentando perseguições e por isso foram sendo dispersos, fugindo para locais onde pudessem encontrar maior segurança e por isso então estão ali com a sua fé em dúvida, com a sua fé em xeque, com a sua fé confrontada. Será que vale a pena mesmo servir ao Senhor? Será que diante de todas essas ameaças, diante de todos esses murmúrios, diante de todas esses flagelos, parentes sendo presos, gente que a gente conhece sendo dispersada, tirada de suas casas, que fé é essa? Quantas vezes de repente você, numa experiência que possa ter tido, numa igreja que enfocava a sua pregação na prosperidade, você vai ter se deparado com esse tipo de indagação? Que Deus é esse que te permite dever uma conta? Que Deus é esse que te permite enfrentar uma enfermidade? Que Deus é esse que não te livra dos males, das perseguições, das difamações alheias? É o mesmo Deus lá do primeiro século, com os cristãos da dispersão, aqui que são os destinatários das cartas de Pedro. É o mesmo Deus que esteve com os reformadores, que enfrentaram também muitas lutas. Alguns deles foram lançados em cadeias, queimados vivos, lançados em arenas. É o mesmo Deus que nunca muda e que nos prova o seu amor pelo maior prêmio já outorgado a alguém imerecidamente, que é a salvação. Todo o resto é detalhe. Quando sabemos o que recebemos, da onde Ele nos tirou. Essa reflexão é sempre trazida novamente aqui por Pedro. Eu me lembro do livro do Apocalipse, que muitas vezes nós usamos como um livro fantasioso ou cheio de símbolos. É verdade que ele tem muitos símbolos, mas o Apocalipse, sempre que você o ler, eu gosto muito de ler Apocalipse e comentários de Apocalipse para nos aprofundarmos cada vez mais. E o Apocalipse, ele poucas vezes é lido como deve ser, porque o Apocalipse é um livro da esperança, como são aqui também as cartas de Pedro. O Apocalipse é uma história da vitória do bem sobre o mal, da vitória dos servos de Jesus. É um livro de encorajamento. O Apocalipse está apontando para o anticristo e parece nos trazer medo sobre isso. O Apocalipse está apontando para a besta, para o falso profeta, para uma oposição praticamente insustentável contra os cristãos. O Apocalipse fala isso e se você ler só até capítulo 12, você vai ficar amedrontado, você vai sentir um temor, uma angústia tão grande, que se você não ler até o final, você não entende do que ele se trata. Porque no final ele está falando de uma vitória que já está selada, que já está consumada. Da vitória de Cristo sobre as hostes malignas e sobre tudo o que se levanta contra a sua obra. Serão destruídos. E a consumação da sua obra será levada a efeito. O que João traz para os cristãos muito tempo depois é, na verdade, um aprofundamento do que Pedro trouxe aqui antes. Pedro escreve primeiro as suas cartas. João já vai escrever no final do primeiro século o livro de Apocalipse, dizendo: fiquem calmos, tranquilizem-se, sosseguem o coração. E por quê? O que nos traz esse encorajamento? Ele já nos trouxe várias nuances dessa necessidade de cultivarmos a esperança no meio da tribulação, por conta da santificação, por conta da nossa identidade com Cristo, pelo fato de que, quando somos perseguidos, nos identificamos com Cristo, que também o foi, pelo fato do nosso crescimento, pois as tribulações trazem amadurecimento para o crente. São várias as razões, mas ele termina a carta nos trazendo a maior delas. Ele quer encerrar as duas cartas dizendo a maior razão
pela qual você deve se manter esperançoso, se manter animado em face aos desafios da vida cristã, aos reveses, às derrotas que você vai experimentar na caminhada. E aqui ele vai voltar para nos buscar. A segunda vinda de Cristo foi o que moveu os cristãos do primeiro século a diversas condutas extraordinárias. Esse sentimento no grego é chamado parousia. É o sentimento do anseio pela vinda de Cristo. Para eles, depois de receber o Espírito Santo como um dom gratuito do Senhor e resultado da salvação operada neles por Cristo, em Pentecostes, em Atos 2, dali para frente, nada mais importava para eles. Eles não queriam mais comprar propriedades, eles não queriam mais, muitas vezes até descambando por uma interpretação equivocada, como a gente vê na igreja de Tessalônica, eles não queriam mais trabalhar, porque nada mais era importante para eles do que ter o seu Senhor de volta, vê-lo voltar gloriosamente como prometeu que faria. Nada mais. Alguns deles não queriam mais casar, não queriam mais formar famílias, porque tudo que importava para eles era o retorno de Cristo. E foi passando o tempo, e eles foram compreendendo de que o tempo de Deus é distinto ao tempo do homem. E sim, ao mesmo tempo em que isso pode nos trazer conforto, como Pedro tenta fazer aqui, pode também nos trazer dúvida, pois iam passando os anos, as perseguições iam aumentando, iam enrijecendo, iam ficando cada vez mais severas. E o povo se perguntando, mas será mesmo que ele vai voltar? Agora eu já tenho até minhas dúvidas. E Pedro escreve falando sobre uma promessa. Ele não está falando aqui sobre um indicativo, sobre suspeitas, sobre indícios. Pedro está falando aqui sobre promessas. Pedro está falando aqui sobre aliança. E é isso que esse último capítulo aborda de maneira direta ao nosso coração. Veja só o que Joel Bick, um importante autor reformado, nos fala sobre essa necessidade de o cristão ter um anseio no seu coração pela segunda vinda de Cristo. O verdadeiro crente, ele não teme o dia do Senhor, ele o deseja, pois sabe que naquele dia a fé será transformada em visão. Que bela frase. Olha só o que ele está dizendo. O verdadeiro cristão, ele não fica, o dia do juízo, e fica preocupado, e fica temeroso, preciso acertar minha vida, preciso me arrumar. O crente ele já está arrumado, Cristo já arrumou ele. Cristo já limpou, já lavou-nos no seu sangue, para nos trazer segurança, firmeza, tranquilidade. Mas pastor, mas eu peco ainda, eu sei, mas você se arrepende de já estar perdoado. Porque o sangue de Jesus comprou esse direito para você de ser perdoado quando confessa os seus pecados sinceramente ao Senhor. Não tem, meus irmãos, pecado que possa te separar, como Paulo fala muito profundamente em Romanos 8, de 32 em diante. Nem morte, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse dia, o nosso sentimento para com a segunda vinda de Cristo não é de terror, isso deve ser um sentimento do incrédulo, isso deve ser o sentimento do ímpio, isso deve ser o sentimento de quem não tem Cristo e teme, porque deve temer mesmo. O terror que será ser julgado pelo Altíssimo Deus, por todas as suas obras, sobre nós não pesa mais julgamento. O nosso anseio é ver a fé, a piedade dos dias passados, das lágrimas derramadas, sendo transformada nesse dia em visão, porque diante dos nossos olhos veremos o Rei. Então, a grande expectativa que João teve ao, com visão, por parte do Senhor, testemunhar tudo que haveria de acontecer, todos nós teremos também, como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13, agora eu vejo por espelho, mas logo o verei face a face. Essa deve ser a expectativa do cristão. A Bíblia, meus irmãos, como nos fala, e já nos falou aqui Pedro, em alguns desses versículos anteriores das suas duas cartas,
ela é um livro de promessas, ela não parte de elucidação humana. O presbítero Oswaldo falou isso aqui na lição de número 11. A palavra de Deus é revelação. O Senhor, de maneira santa, de maneira inerrante, suficiente, inspirou homens santos para escreverem e registrar o que deveríamos saber a seu respeito. Essa é a palavra de Deus. E ele nos traz aqui promessa da sua segunda vinda. Robert Shrale, ele afirma que o Deus dos cristãos é um Deus das promessas. E é fato. Ele realiza os seus planos, a sua vontade na vida do povo por meio de promessas. E a segunda vinda de Cristo é a grande e última promessa a ser cumprida. É a final. Depois disso, já não vai ser mais promessa, vai ser desfrute, deleite. Vamos desfrutar do Senhor para toda a eternidade. E essa maneira com a qual Jesus virá, ela é abordada por cada um dos apóstolos, é abordada pelo próprio Cristo nos evangelhos. Ela é abordada de forma profunda, de maneira certa e objetiva. Ele não deixa mistérios. Meus irmãos, coloque isso na sua cabeça. Se você tinha o temor de que isso pudesse ser uma característica da fé cristã, não é, que é uma religião de mistério. Essa não é a característica da fé cristã. O budismo é assim. O confucionismo, também o hinduísmo, muitas dessas religiões são religiões de mistério. Religiões onde somente se pode adquirir elevação espiritual quando se desvendam os mistérios. A fé cristã é a religião do livro. Por muito tempo nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia. A fé cristã é a religião da revelação. Deus não deixa encoberto o que nós precisávamos saber. Mas, pastor, não há mistério de Deus? Há mistério de Deus. Mas não saber ainda deles não vai te impossibilitar de alcançar, ou melhor, de ser alcançado pela sua graça. Porque ele nos alcança pela graça, não é pela nossa descoberta, elevação pessoal e moral. Então, a religião cristã é a religião da revelação. Ele disse como vai ser. Ele não deixou no ar. Será que eu vou voltar? Não. Vou voltar. E vou voltar de maneira pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Tudo isso ele mesmo nos disse. Em Mateus 24, seu sermão escatológico nos fala de maneira muito clara a respeito da sua segunda vinda. Enquanto a primeira carta de Pedro tinha o objetivo de consolar os crentes perseguidos, a segunda carta tem o propósito de advertir, como nós já falamos, os crentes contra os perigos internos. E a gente falou de alguns aqui já. Em 3 capítulos ele aborda 3 tipos de inimigos. E agora ele vai revisitando alguns mais. Primeiro inimigo interno, quem era? Vamos ver se a gente lembra. Eram os que desacreditavam a autoridade das Escrituras. E por isso ele usa o capítulo 1 para falar sobre esta autoridade suprema das Sagradas Escrituras. A palavra é de Deus, não é de homens. É o que ele nos ensina de maneira central no capítulo 1. Capítulo 2, qual é o inimigo? Vimos na semana passada. Quem está com a memória fresquinha aí? Qual era o segundo inimigo? Está dentro, está com a gente. Falsos mestres. Os falsos mestres eram os inimigos também apontados no capítulo 2. E nós aprendemos semana passada como eles são. Ardilosos, não é? Soberbos, visam o seu próprio bem, não da comunidade. Enganadores, mas são também sedutores. Falsos mestres. E no terceiro e último capítulo, ele aponta outro inimigo externo, que é a desesperança. É a desesperança plantada por esses falsos mestres que também desacreditam a autoridade das Sagradas Escrituras. Olha só, os laços se fechando na abordagem de Pedro para dizer: olhem para fora, tomem cuidado com os romanos, com o medo, com o confronto. Não deixem a sua fé se esvair por conta disso, porque aquele que prometeu vai cumprir. Agora, olha para dentro também. Toma cuidado com quem desacredita a Bíblia. Toma cuidado com quem ensina ela de maneira deturpada, os falsos mestres. Toma cuidado com quem também anda esquecendo-se que o Senhor fez promessas, dizendo que ele não vai mais voltar porque já passou muito tempo.
É isso que nós vimos aqui nesse capítulo 3. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Nós vamos acompanhá-la nos seus pontos de maneira bem paciente. Você pode ficar à vontade para fazer perguntas, considerações. Vai ser uma grande alegria estarmos juntos nessa caminhada de encerramento da nossa segunda série de estudos da IBD. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, nos versos de 1 a 10, nos é mostrado por Pedro que o Senhor vem no tempo certo. Não adianta ficar olhando no relógio. Pedir para o Tiago apagar só essa luz daqui, por favor, para ficar melhor a visualização. Tá? Ele já sabe qual é aí. É o salão 1. Salão 1 e é uma que não tem nomezinho aí. Vamos ver se vai dar certo, ficar melhor. Foi? Dá uma ajuda lá, João. É só um botãozinho. Então, não. Salão 1. Não. Esse é o salão 2. Não. Está escrito aí em cima, salão 1. Não, aí salão 2. Agora. Aí tem uma outra lá que está sem nome, que é essa daqui. Tá sem nome em cima. Aí, pronto, perfeito. Então, não adianta ficar olhando no relógio. O Senhor vem no tempo certo. A gente quer que Ele volte no nosso tempo. A gente quer que Ele volte na hora que não vai nos agradar mais. Porque eu queria logo me livrar desses problemas. É muita luta aqui na Terra, pastor. É muita dificuldade. É depressão, é problema financeiro, é crises, trabalho, na vida conjugal e tal. Chega disso, tô com saudade de Jesus, quero logo desfrutar do céu, da sua presença, da sua companhia, amável, doce e salvadora. Mas ele vem no tempo certo. Ele vem no tempo certo. E não adianta nós pensarmos que porque ele não vem na hora que a gente quer, que ele não vem mais. Quantos cristãos decepcionados, não somente no dia de hoje, como também no passado, se mobilizaram negativamente para desacreditar esta promessa de Cristo. Ele disse, através dos profetas, revelando ao povo que iria nascer de uma virgem, a virgem conceberá, está lá em Isaías, e dará à luz um filho, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que foi que aconteceu com essa promessa? Cumpriu. Depois ele disse aos seus discípulos: como homem morrerei, e como Deus eu ressuscito, e com a minha ressurreição vocês também serão ressuscitados. E passou 3 dias, como ele havia prometido. O que foi que aconteceu com essa promessa? Se cumpriu. E quando foi ele assunto aos céus, à vista dos discípulos em Jerusalém, disse: ficai e aguardai a promessa do Espírito Santo. Eu vou, mas eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou enviar a vocês alguém que vai ajudá-los a lembrar de tudo que eu vos ensinei e vai edificar a fé de vocês, que é o Paráclitos, ou outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas ele estará em vós. E o que foi que aconteceu? Passado o tempo que ele havia prometido, em Jerusalém eles recebem o Espírito Santo, que está com a igreja em cada passo dessa jornada até os dias de hoje. Por que então haveríamos de descrer que ele voltará para buscar a sua igreja? Nos versos de 1 a 10, ele nos fala sobre esta realidade, sobre a segunda vinda de Cristo. Pedro ensina que a segunda vinda de Jesus não é uma mentira inventada, mas é uma verdade trazida pelos profetas, por Jesus e pelos seus apóstolos. Ele escreveu suas 2 cartas com o propósito de despertar a mente e o coração dos seus leitores para o ensino da palavra de Deus. Ele diz isso logo no verso 1.
Veja comigo na sua Bíblia. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Existem fundamentos para a fé que nós professamos. Nós não estamos crendo em suposições, estamos crendo em bases sólidas dos profetas, dos apóstolos, do próprio Cristo nos prometendo, nos dando penhor e garantia das suas promessas, que é o Espírito. A presença do Espírito em nós, meus irmãos, é a garantia de que ele vai cumprir todas as suas promessas. Por isso, chamado por Paulo do penhor da nossa salvação, ou seja, ele não nos daria uma das pessoas da Trindade como confirmação se fosse para nos abandonar. Nos dá seu Espírito justamente porque nos elegeu nele. E nós aprendemos aqui o alerta que Pedro traz a respeito desta promessa, que muitas vezes é descrita por alguns falsos mestres ou falsos crentes que surgem para escarnecer o ensino bíblico da segunda vinda, dizendo que não ocorrerá, que são, na verdade, invenções humanas. Os falsos mestres escarnecem com a boca e também com a sua postura, com a sua conduta. Escarnecem, fazem chacota. E veja, eu lembro a você novamente, o alvo de Pedro nessa segunda carta não é os de fora, são os de dentro. Ele não está preocupado com o filme do streaming, do aplicativo que faz chacota de Jesus. Pedro não está nem aí para isso. Pedro não está aqui preocupado com a imprensa que é contra Deus e a política e as autoridades, as nações de vertentes anticristãs. Não está Paulo aqui, na segunda carta, interessado com isso. Ele está falando, olhem para o lado de vocês. Existem lobos travestidos de ovelhas e que vai lá na tua casa tomar um café e vai dizer assim, não vou voltar mais não. E que vai num corredor de igreja dizer para você, Jesus disse isso, mas eu tenho minhas dúvidas. E vai plantando no seu coração o veneno da incredulidade. Pedro está falando aqui dos falsos mestres. Aqueles que se auto-chamam professores, mas na verdade são enganadores. Eles escarnecem da segunda vinda de Cristo, não apenas pregando isso claramente, mas também com a sua própria conduta. Veja os versos de 3 a 7. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está dizendo aqui? Os falsos mestres escarnecem, mas deturpam a mensagem. O que eles dizem é, desde que os pais dormiram, os pais aqui na linguagem judaica, de um Pedro que era judeu, e está trazendo para muitos leitores que antes de crerem em Cristo também eram judeus praticantes, ele diz assim, quem são os pais? Alguém sabe me dizer? Quem são esses pais? Hã? E o que ele era? Eram os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Os pais das tribos de Israel. Os pais dormiram, ou seja, morreram, estão no seio de Abraão, consoante a fé judaica e a Torá. E aí, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, os falsos mestres vão dizer o seguinte, desde que os patriarcas morreram, nada mudou no mundo. Ele está falando assim, negativo, mudou sim. Ou vocês esquecem do dilúvio? O mundo já não foi destruído uma vez? Sim ou não? Foi destruído.
Então, Pedro está dizendo aqui, não se deixem seduzir por esse tipo de subterfúgio. Não é porque eles estão dizendo que as coisas parecem não mudar, que nunca mudaram. Já mudaram sim. Já teve dilúvio, Deus já destruiu. Só que naquele tempo, pela água. E prometeu a Noé que já não destruiria o mundo novamente. Pela água. Pelas águas do dilúvio. Tem gente que pensa, ué, mas o Apocalipse não contradiz a promessa, não é? Ali marcada pelo arco-íris no contexto das águas do dilúvio? Não. Porque Deus disse que não tornaria a destruir a terra pelas águas. Pedro faz esse contraste de maneira muito inteligente. Ele está dizendo aqui, não vai mais ser destruído pelas águas. Isso aí você pode ficar tranquilo, mas vai ser destruído pelo fogo. E isso é exatamente o que vai fundamentar aqui também a visão de João. Pelo fogo o mundo virá a ser destruído para o julgamento dos ímpios. É o que nos diz aqui Pedro. Os falsos mestres vão escarnecer, eles zombam vivendo no pecado. Eles estão convictos de que jamais serão destruídos. Andam segundo as suas paixões, como diz aqui o texto. Porque pelo fato de que Deus não executa de maneira imediata aos nossos olhos o seu juízo, eles pensam que podem estar sempre dispostas a praticar o mal. É o que Salomão nos diz lá em Eclesiastes 8:11. Michael Green, ele chama o estilo de vida desses falsos mestres de hedonismo antropocêntrico, ou seja, a busca desenfreada pelo prazer que adorna o próprio homem. Tem como prazer do homem o seu centro, a sua vida, a sua busca e tudo que faz em cada um de seus passos. Mas serão destruídos, não tem jeito. Aqueles que se comportam dessa forma. Por mais que creiam que tarda o Senhor, no seu tempo oportuno, como Ele quer nos ensinar aqui, virá Ele para julgar. Não virá mais como servo sofredor, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Virá agora Ele como juiz, para com uma espada afiada saindo da sua boca e com cetro de ferro governar as nações. Ele virá. Quem acha que não virá, vai propagar que ele não virá e na realidade quer se esconder atrás da sua própria vida de pecado. Não apenas com seu comportamento, escarnecem eles também com a boca. Indagam onde está a promessa da sua vinda. Eles escondem fatos bíblicos que eu acabei de citar. Ignoram o dilúvio, ignoram a destruição do passado. As coisas não permanecem como estão. Porque Deus enviou o dilúvio, julgou e puniu o pecado. Ou seja, o que Pedro está querendo mostrar aqui é que Deus não está inerte, como pensam os teístas abertos, que é uma vertente filosófica que crê em Deus, mas defende que ele abandonou a criação para viver como ela quiser. Isso não é bíblico e é uma heresia. O Senhor não criou e nos abandonou a nossa própria sorte. O Senhor criou e sustenta a criação e não está inerte ao seu descaminho, e já reservou o tempo certo para consumar a sua obra na terra, na criação. Microfone aqui para o nosso irmão Lindomar Melo, que quer fazer uma consideração. Então, ele é o Criador, mas também é o juiz deste mundo. Ele diz isso no verso 7, os céus que agora existem e a terra que pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então não adianta propagar, escarnecer, zombar desta promessa de que Cristo vai voltar, porque vai, queiram eles ou não, acreditem eles ou não, vai voltar e vai julgar, e a sua sentença será inescapável, porque somente em Cristo nós temos absolvição desta condenação. Pode falar, meu irmão. Que o pastor pudesse explicar talvez melhor o entendimento que sobre o fogo, né, que vai consumir a terra. Aqui o versículo 7 diz que é para destruir os ímpios. Mas esse fogo é literal, ou primeiro a igreja vai ser arrebatada para poder for consumir a terra e destruir os ímpios. Porque se o fogo vir
vir devastar a terra. E a igreja ainda estiver na terra, os irmãos também vão passar pelo fogo, né? É só uma mentalidade, né? Para Sim. poder ser explicada melhor. Esse fogo ele pode ser interpretado de duas formas, né? Simbólica e literal. E todas as duas estão certas. A forma simbólica é através da consumação do juízo divino, que ele é aqui apontado, lá como nós vemos em João capítulo 3, onde Jesus fala do batismo, de duas espécies de batismo, o batismo com o Espírito e com água para a vida, e o batismo com fogo para a destruição. Ele usa ali a alegoria da palha. Uma parte da palha será recolhida pelo dono do celeiro e será juntada, né, pelos ministros de Deus, os anjos, vão fazer esse serviço, como ele nos fala ali. Porém, uma outra parte da palha será ajuntada para ser lançada ao fogo, para a destruição. Fogo, na Bíblia, ele tem vários significados. Muitas vezes ele é associado à purificação, como na parte do refino, né, do ouro, de metais pesados. O fogo, muitas vezes, é usado também na Bíblia como fervor, como no episódio lá de Atos capítulo 2, quando nos é descrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, que quando eles recebem o Espírito Santo, tinham sobre as suas cabeças como línguas de fogo, né? Ou brasas de fogo ali, como lâmpadas acesas. A ideia da ilustração é essa ali, não é que eles estavam queimando, é como que eles estavam com a lâmpada cheia do Espírito, obviamente. Por isso essa associação muito frequente no Novo Testamento da lâmpada com o Espírito, voltando lá para a parábola das 10 virgens também. E, na maioria das vezes, só lembrando, purificação, fervor, e também, na maioria das vezes, o fogo é associado no contexto bíblico à destruição, juízo. Então, os profetas menores, eles sempre associavam essa marca do dia do juízo, ou dia do Senhor, que eles usam mais essa expressão quando denunciavam os pecados. Em certa medida, Lindomar e amados irmãos, esse fogo ele foi gradativamente sendo demonstrado na destruição dos próprios homens. Um episódio mais aproximado aqui desse relato aqui de Pedro é a destruição de Jerusalém. E como sempre, ali na destruição do templo pelo imperador Tito Diocleciano, já no final do no ano 70, né, com a investida de Jerusalém, os romanos destroem aquela cidade completamente. E exatamente eram esses que estavam descrendo e disseminando essas heresias no meio das igrejas nascentes. Então o fogo já foi experimentado de certa forma ali, mas ainda haverá de ser experimentado de forma definitiva na segunda vinda de Cristo, onde os ímpios serão lançados então para o juízo eterno. Não serão aniquilados, isso também é uma doutrina bíblica. Vão naquela compreensão ali de inferno, mas numa compreensão eterna, lidar com a ira de um Deus santo e justo por conta das suas próprias iniquidades. Então esse fogo de destruição, ele é apresentado dessas duas formas, simbólico e literal. Literal porque serão eles lançados em condenação eterna. E o fogo ali representa sofrimento, representa o que Jesus diz ali, que é uma expressão do Gehenna, que é o inferno de consumir, ou de trazer sofrimento. Por quê? Ele diz que naquele dia haveria ali choro e ranger de dentes, e que nesse contexto do lixo e dos cadáveres que eram lançados em valas nas imediações de Jerusalém, sobretudo aqueles restos de animais sacrificados no templo pelos sacerdotes, ficavam queimando. E como eram muitos animais mortos e restos de animais, aquilo ficava queimando e o fogo ardia e nos consumia e ficava ali. E nem mesmo os bichos morriam ali, ou seja, que consumiam a carne, né? A decomposição, os vermes. Então, ele usa essa expressão para falar de inferno quando fala aos seus discípulos no Evangelho de Mateus. Então, o fogo ele se apresenta como uma consequência da condenação divina para esses escarnecedores, para os falsos mestres. Então, queridos,
Pedro, ele também, além de falar sobre esses falsos mestres, para falarmos sobre um tempo oportuno, ele quer nos apresentar agora para os crentes, para aqueles que creem, 3 argumentos bíblicos que nos comprovam da nossa segurança, ou da validade da nossa segurança em crermos no tempo que o Senhor já preparou para nos buscar. Primeiro, que ele não está preso ao tempo. No verso 8 ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não devem esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor criou o tempo. Nós já falamos isso aqui de uma maneira bem didática no nosso estudo bíblico de quarta-feira, quando falamos sobre essas 3 grandezas físicas que estão presentes na criação, lá em Gênesis 1:1. No princípio, como é que está lá? Criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, primeira grandeza física, tempo. Criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Então, tempo, espaço e matéria estão já presentes desde o princípio. E presentes porque o Senhor os criou. Então, Deus criou o tempo, jamais poderia ele estar submisso a ele. O tempo está submisso ao Senhor. Essa é a realidade bíblica que aprendemos. Então, o tempo que passa na realidade não pode ser para nós motivo de desesperança. Pastor, mas já passou 2000 anos desde que ele prometeu essas coisas e ainda não voltou para buscar, já voltou para aqueles que já morreram no Senhor. Porque o seu tempo é diferente. Agora, para os que aguardam, não tarda o Senhor no tempo de cumprir suas promessas, porque ele cumpre no tempo dele, não no nosso. E por isso, Pedro quer confortar aqui aqueles que estão sendo ali bombardeados com essas falsas pregações de que o Senhor estava descumprindo a sua promessa, de que ele não ia mais voltar, não ia mais buscar os eleitos, ia abandoná-los aquele sofrimento, aquelas perseguições. Ele diz: não, fiquem tranquilos, sossegue o coração, porque o tempo do Senhor é diferente. Pode parecer que demora, mas na verdade ele virá no tempo certo, porque um dia para o homem é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Além disso, ele nos dá aqui um segundo argumento. Deus é longânimo, deseja que todos se arrependam. Como quem quer dizer o seguinte: fiquem tranquilos, se ele parece demorar a vocês, é porque estende-se a sua graça para mais eleitos. Porque a gente quer que ele volte agora, que ele volte hoje, não é? Mas ele ainda tem um tempo reservado para que mais eleitos cheguem-se à graça, conforme ele mesmo designou que fosse. No verso 9 ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns usam esse texto para dizer assim: está vendo? Deus quer salvar todo mundo. Não é que Deus queira salvar todo mundo aqui, de fato ele salvará os eleitos, que ele mesmo já escolheu antes da eternidade. Porém, a oferta da graça, meus irmãos, ela é universal. Nunca esqueça disso. Pastor, mas nós não somos calvinistas, não sei o quê. Meus irmãos, a oferta da graça é universal. Porém, o aceite da graça é pela eleição. Você não prega só para os eleitos. Quem é que sai para evangelizar? Só os predestinados aí, levanta a mão. Deixa eu baixar a minha logo, né? Não se prega para os predestinados, não se prega para os eleitos. Se pregam para todos. O Senhor também, com a sua igreja, quer anunciar ao mundo que ele salva, que ele ama, que ele é compassivo, que ele é misericordioso. Porém, nem todos nós teremos no nosso coração aberto para essa verdade. Muitos vão passar uma vida inteira ouvindo essa palavra, essa mensagem, essa boa nova, e nada vão fazer a respeito. Por quê? Por quê? Porque estão cegos, mortos espiritualmente. Não tem condições sozinhos de chegarem a Deus. O Espírito vai ser concedido àqueles que ele já designou antes da fundação dos séculos. Mas a longanimidade de Deus, ela é presente na pregação, na obra da igreja, ela é presente na obra da salvação. É por isso, longânimo é ânimo longo. Senhor, com aquele povo rebelde no deserto. Quantas vezes ele dizia para Moisés: eu vou exterminar esse povo, é um povo duro, um povo rebelde, um povo desobediente.
um povo arrogante, soberbo, vaidoso. Mas Moisés mais uma vez intercedia lá. Ó Senhor, pelo teu nome, Senhor, guarda esse povo. O que eles vão dizer? O que as nações vão dizer, Senhor? Vai ter vergonha para o teu nome. Eles vão dizer que tu trouxeste eles do Egito para morrer no deserto, Senhor. Pela honra do teu nome, tenha misericórdia desse povo. E o Senhor estendia mais uma vez. Ânimo longo. Ânimo longo é diferente de pavio curto. Assim devemos nos comportar. Tem crente que acha legal dizer isso. Não, eu sou pavio curto. Né? Parece até que é um motivo de se alegrar, de se elogiar com isso. E não é. É péssimo. O crente ele precisa ser como o seu Senhor, de ânimo longo. Recebe um desaforo e deixa passar mais uma vez. E vai passar 70 vezes 7. E por dia, eu gosto de ver sempre dessa forma, tá bom? Porque tem gente que pensa assim, 70 vezes 7 na vida. Já vai ser difícil, mas não é impossível porque tem gente que abusa. Mas já vai ser difícil numa vida inteira você ter que perdoar 490 vezes uma pessoa. Agora pensa por dia, e é cumulativo, é que nem crédito no cartão. Você perdoa 2 vezes uma pessoa naquele dia, agora tem 488. Aí soma com do outro dia, 490 mais 488. E vai somando. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ânimo longo, misericórdia, compaixão, renova, como a de Deus se renova para nós. Você lidar com criança é uma grande didática divina para te ensinar como deve ser o nosso comportamento de perdão. Na verdade, as mamães, os papais e também as professoras aqui da nossa igreja, do departamento infantil, sabem bem disso. A criança vai lá, vai cuspir na tua cara, vai desobedecer, e você vai falar 200 vezes, vai fazer assim, ela faz assado, e ela vai e rebelde até aprender. Aí, o que é isso? É Deus lidando com a gente da mesma forma. Nos mostra o caminho, está aqui minha palavra, meu filho, faça assim, obedeça-me, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai ser abençoado. Não! Parece uma criança, né? Vou fazer do mesmo jeito. Aí vai lá e faz e quebra a cara. E aí depois, Senhor, vem cá de novo. Está aqui o caminho, obedeça, siga. E aí você vai lá e segue. Agora está doendo, né? Meu tombo que eu levei, agora eu vou obedecer. Aí daqui a pouco eu esqueço. Aí cai de novo. E lá está ele de novo, como uma criança pegando você pela mão. Então, ânimo longo. Deus, ele não está voltando de uma maneira imediata como eles queriam que fosse, porque tem gente ainda, como ele diz para Paulo, esse texto é fantástico lá em Atos, quando ele diz, Paulo está enfrentando perseguição, está sendo ali ameaçado, Paulo está enfrentando a resistência do povo de Corinto, que é um povo que deu trabalho para Paulo desde o começo. Ele fala assim, Senhor, não quero mais, eu quero ir embora. Ele fala assim, em visão para ele, em sonho. Fica mais um tempo aí, fala e não te cales, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Tenho muito povo. O Senhor tem os seus planos, meus irmãos. Não fique com o seu coração, Jesus está demorando para voltar. Ele vai voltar no tempo certo, porque ele tem os eleitos dele ainda para alcançar. E quer usar a mim e a você para isso. E o terceiro argumento que ele usa para nos confortar diante dessa realidade de que Deus volta no tempo certo é que Deus tem um plano. Ele não vai simplesmente consumar tudo de qualquer forma. Deus é organizado. Ele vai trazer-nos Jesus novamente para julgar os povos. No verso 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, repentinamente, isto é, de maneira que não podemos nos preparar, senão todos os dias, porque você não tem a data marcada, nem está marcada na sua agenda. O que aconteceria se assim fosse? Você certamente ia viver uma vida dissoluta para, na véspera, como um bom brasileiro, se preparar para a volta do Senhor. Nós precisamos estar como as virgens sábias, não as tolas, não as nécias, com as nossas lâmpadas cheias sempre. Essa
esse simbolismo da parábola que nós trabalhamos lá no Ponto de Pregação, nessa nossa série de estudos sobre as parábolas de Jesus lá, nos ensina exatamente isso, sobre o nosso dever de vigilância, de preparação espiritual. Nós precisamos estar com a lâmpada cheia, isto é, cheios do Espírito de Deus, cheios da presença do Senhor. A lâmpada ali, ela era abastecida para que ficasse acesa com óleo. E o óleo é vinculado no contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, com a unção. E a unção, por sua vez, significava a presença de Deus, como Samuel fez com Davi e fez com os demais reis. E essa unção para a nova aliança não é mais através de artifícios humanos, azeite, óleo, é através do Espírito em nós. É o penhor da promessa, o penhor da salvação. Deus tem um plano, Jesus vai voltar. E nós não podemos, meus irmãos, esquecer disso, porque é exatamente essa esperança que precisa estar no nosso coração, de maneira a nos ajudar a não esquecermos nem um dia sequer de que Ele poderá voltar hoje, poderá voltar amanhã, voltará no seu tempo e você não sabe, nem eu. E nem Cristo, enquanto experimentando seu ministério terreno, sabia. Porque o perguntaram, né, seus discípulos, ele disse, compete ao Pai. Virá como ladrão. Mesmo que demore, ele vai vir de forma repentina. E esse é o grande contraste. Parece que demora tanto que te dá uma largura, né? Te dá um lastro para você poder fazer o que você quiser. E isso é o que defendem os falsos mestres. Ele disse isso aqui. Eu acho que ele não vai voltar mais não, então vamos viver a vida do jeito que a gente quiser. Mas Pedro está dizendo aqui, vai vir repentinamente. Então, parem de se preocupar com a demora e se preocupem agora com a vida de vocês. Parem de se preocupar com o tempo que está passando, ele tem o tempo certo. Preocupem-se com a vida de vocês, estejam prontos para serem testemunhas desse grande dia. Meus irmãos, nada assegura que você vai passar de meio-dia hoje. Você tem vivido com essa consciência? Quanta segurança a gente tem sobre as coisas e faz dívidas e contrai compromissos e pensa que a gente ainda vai ter 100, 50 anos, alguns 80. E vai viver, e vai fazer, e vai comprar, e vai vender, e vai negociar. Tudo isso pode se encerrar num abrir e fechar de olhos. Ao sair dessa igreja, o Senhor pode te levar. Você está preparado? Ninguém garante que eu vou voltar para minha casa hoje. Eu vou chegar. Isso tem que trazer o que para a gente? Medo? É isso que Pedro está dizendo? Tem que trazer para a gente terror? Assombro? Tem que trazer o que para a gente? Esperança. Tem que trazer para a gente esperança. E preparação, tranquilidade. Como Alexandrina, me lembro lá, no seu leito, 4 dias antes de falecer, do Senhor a tomar para si. Tranquilidade, sossego. Sofrimento, com certeza. Infecção generalizada, enfrentando ali sedações, uma acomodação hospitalar que não é nada confortável, né? Vamos combinar. Ainda era uma das boas. Eu digo que porque nenhum hospital é confortável. Ou alguém quer passar uma temporada aí de férias no hospital. E aí perguntava para ela, Alexandrinha, tem alguma coisa para você reclamar? Está sendo bem atendido? Nada para reclamar, pastor. Só agradecer. O que o Senhor fizer é bom. E foi. E foi. Para o crente, a morte não é o fim da linha, é o começo. Para o crente, essas angústias que o ímpio enfrenta diante da vinda do dia cabal, do dia do juízo, para nós é apenas a antecipação, como vimos lá na frase de Joel Bick, da visão, da fé sendo transformada em visão. Pedro está falando aqui para os seus ouvintes o que Cristo tinha falado para ele em Marcos 13, de 24 a 27. E confirma o que tinha sido ensinado pelo profeta Isaías, também Isaías 13, 10 e 11, 24, 19 e 64, de 1 a 4. Virá repentinamente, o dia do Senhor não é agendado. E o nosso dever é então, diante disso, encher o nosso coração de esperança e vigiar, sermos vigilantes. Em segundo e último lugar, meus irmãos, nos versos de 11 a 18, ele encerra a
apresentação do capítulo 3, respondendo a essa pergunta. Como nós devemos esperar a vinda do Senhor? De que forma? Como deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta diante desta realidade? Pedro mostra que a certeza da segunda vinda de Jesus deve impactar a vida do crente, de forma a mudar a sua vida e nos fazer diligentes na fé. Saber e ter a certeza no nosso coração que ele vai vir, deve nos motivar não a ficar questionando como esses falsos mestres. Será que vem mesmo? Será que não vem? Isso não deve estar no nosso coração. Antes, nós devemos empenhar nosso tempo em ser diligentes na fé. Em que sentido? Primeiro, em ter uma vida de santidade e piedade. Preocupe-se com a sua vida, com a sua ética, com o seu comportamento, com a sua relação com as pessoas. No verso 11 ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deveis. Pedro está falando aqui de uma obrigação cristã. A santidade tem virado para muitos um artigo de luxo, um acessório da fé. A santidade deve ser toda a fé da vida do crente, deve ser quem nós somos. O abandono, a fuga do pecado, o anseio de se parecer com o seu Senhor, a expectativa da volta de Cristo tem que nos motivar a isso, a ter uma vida pura, piedosa, de oração, de compromisso na obra. O crente tem que amar a vinda do Senhor. Como Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:8, deve levar uma vida santa. Já no verso 14 ele diz, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele responsabiliza o crente a se esforçar para manter uma vida irrepreensível de santidade. A ideia é que quando Cristo voltar, nos encontre puros e inculpáveis. Lembra quando Jesus foi orar no Getsêmani? Ele faz um pedido para os seus discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. O que ele diz para eles? Vigiai e orai, porque se aproxima a hora. E aí eles tinham que ficar na entrada do jardim, orando e atentos aos movimentos. O que foi que eles fizeram? Não ouvi. O que foi que eles fizeram? Dormiram. Tiraram um delicioso cochilo. E aí o que foi que aconteceu? São eles repreendidos por Jesus. Não pudestes uma hora orar comigo? Ninguém gosta aí de ser chamado a atenção. Quem é que gosta? Quem é que gosta quando o pastor chama para dar um puxão de orelha? Quando Deus, Ele próprio, esse é o pior. Quando o pastor chama, agradeça a Deus. É mais leve. Agora, quando o Senhor mesmo te chama, aí tenha medo. Porque é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Eu sei disso, porque eu já caí algumas vezes na mão dele. E não foi bom. Não foi bom. Porque a repreensão, ela nos confronta. A repreensão, ela corta a ferida, tira, e esse processo, mesmo para cicatrizar, para te curar, ele é doloroso, ele dói, ele deixa sequelas. Então, ninguém gosta de ser repreendido. Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, diante da esperança da vinda de Cristo, estejam preparados para não serem repreendidos, isso é, irrepreensíveis. Por quê, pastor? Porque eu não cometi mais nenhum pecado, eu vou viver uma vida perfeitinha. Não é isso. Você vive uma vida de confissão. O segredo da vida cristã, eu disse isso algumas vezes já e quero repetir para você. O segredo da vida cristã não é perfeição, é confissão. Pecou, confessou. Senhor, eu pequei, eu reconheço, me perdoa. Semana que vem de novo. Senhor, me perdoa de novo. Eu sei quando você começa a perder esse senso, começa a pensar assim, não, eu acho até que eu estou certo. Começou a tua ruína. Começou a tua própria decadência. O convertido, ele sabe que peca, ele reconhece e pede perdão ao Senhor. Essa que é a marca. Se eu já pedi, já me foi concedido, ele não vai analisar. Não é um juiz iníquo. Ele diz, o juiz iníquo atende
a oração da viúva porque ela perturbou a paz dele. Imagine Deus que nos ama. O perdão que nós colocamos passa pela intercessão do Espírito Santo. Não é de Maria, não. É do Espírito Santo. Que através da obra de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, somos perdoados de maneira perfeita, eficaz. Por que então deixar esse pecado acumulado? Viva em santidade. Viva em responsabilidade na vida cristã. Segundo comportamento de diligência, apressar a vinda do Senhor. Nós devemos apressar sua vinda. Como? Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A palavra aqui, apressando, é exatamente dar pressa. Parece óbvio, mas não é. Será que nós podemos mudar o tempo de Deus? Será que a gente tem esse poder, essa capacidade de mudar? Deus tinha um tempo e a gente abreviou esse tempo? O que você acha? Pedro não usa essa expressão aqui no interesse de nos mostrar que a gente vai controlar Deus, que a gente pode atrasar ou antecipar o tempo que Deus já planejou para a sua vinda. Não é isso. Pedro usa essa expressão com o objetivo de nos incentivar a sermos mais diligentes, a sermos mais santos. Se pudéssemos, é o que ele está querendo dizer aqui, se você pudesse antecipar a vinda de Deus, seria assim. Então faça isso. Se você pudesse apressar, seria orando como ele nos ensina no Pai Nosso, venha o teu reino. Mas como é que eu posso dizer, Senhor, venha o teu reino, se eu vivo como um súdito de outro reino, isto é, das trevas? Se eu me comporto como noiva de outro noivo, e não do Senhor Jesus. Se eu me pareço mais praticante das obras da carne do que do Espírito, como é que eu vou ter autoridade para dizer, ou condição de dizer a Ele, venha ao teu reino, Senhor. Está pronto. Está preparado, vem. Maranata, Jesus. Como é que eu vou dizer isso? Eu preciso evangelizar o mundo, plantar novas igrejas. O texto lá de Mateus 24:14, também repetido em Marcos, nos é dito, e será pregado este evangelho do reino ao mundo inteiro, e então virá o fim. É óbvio que ele não está aqui também marcando uma data, mas associa a consumação da sua obra com a expansão do seu reino na terra. O que nós temos feito para isso? Precisamos nos comportar diante da espera da vinda do Senhor, fazendo o nosso trabalho, isto é, expandindo o reino de Deus, evangelizando o mundo, porque o fim virá quando o evangelho for proclamado a todas as nações. Pastor, então já era para ter vindo, porque todas as nações conhecem. Conhece? 1/3 da população mundial, e é muita coisa, tá? Você viu aqui no mês de missões, na IPA, no último mês de agosto. 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Nunca. 1/3. No século XXI, com a internet. Sim, no século XXI, com a internet. É por isso que ainda existem agências missionárias. Gerações têm nascido na Europa, o berço da fé reformada. Gerações têm nascido na Europa, não sabendo quem é Jesus Cristo, mas conhecem Alá. Sabe por quê? Porque na sua esperança escatológica, e isso já tinha sido advertido por Jesus, que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos das luzes, da luz. O islamismo, ele se proliferou de maneira assustadora naquela região da Europa. E ao tempo em que o ateísmo foi ganhando espaço, na realidade, o movimento de credo, de fé, que tem mais crescido na Europa, é justamente a fé muçulmana. Você vai em lugares que antigamente eram igrejas, hoje são mesquitas. Você vai em lugares que eram centros acadêmicos da fé teológica, de grandes nomes que até hoje nós temos nas nossas estantes e estudamos para conhecermos mais ao Senhor e as doutrinas da palavra de Deus. E hoje são
centros de fé muçulmana, islamismo se proliferando ali. Ainda há muito a ser feito. Microfone aqui para o aspirante Madison. Então, nós podemos apressar sua vinda através do trabalho de pregação. E observe que Pedro descreve o fim do mundo pelo fogo, novamente colocando aqui a expressão que Lindomar colocou, antes do Marson falar, e ele aqui tem fidelidade ao que é anunciado no Antigo Testamento, quando os profetas, como eu falei, usam simbolicamente o fogo para apontar destruição, juízo. Mas para Pedro, esse mesmo fogo da destruição vai também ser um fogo de renovação. Não esqueça, você olha para esse texto e pensa que é uma coisa terrível, destruição, massacre. O sol caindo na terra. Olha só o que ele diz no verso de número 14. Perdão, no verso de número 12 e 13. Esperando a pressão da vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, o fogo aqui também aponta para uma nova criação. Não aponta só para destruição. Para o ímpio é destruição, é juízo, é condenação, é ira eterna. Para o crente é renovo, para o crente é recomeço, para o crente é esperança. Pode falar, Marcos. Esse apressado aqui me lembra muito do apóstolo Paulo, né, da conduta que ele tinha em relação após a sua conversão. Então ele tinha muita pressa, muito anseio que as pessoas conhecessem a Cristo, que as pessoas tomassem conhecimento do juízo e da ira vindoura e também dos novos céus e nova terra, né? Então a gente vê que ele ficava, por que vocês vão fazer isso, perder tempo com essas coisas, né? O Cristo pode voltar já de imediato. E a gente vê o apóstolo Paulo entrando em muitas cidades, né, com esse espírito de propagar o reino de Deus, estabelecer igrejas. E recentemente agora eu estava conversando com um amigo, né, cristão de outra denominação, e eu falando para ele, né, da vergonha que temos aqui, né, do nosso estado, né, nesse período agora de idolatria, né, debaixo do nosso nariz. Aí ele falou assim: mas é só uma vez por ano. Não tem problema, tem muito problema, né? O apóstolo Paulo entrava em cidades que tinham feitiçarias, macumbaria, tinha de tudo. E eram cidades que eram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Ele se apressava em mostrar a realidade que o ser humano estava e da consequência da vida dessas pessoas que elas teriam se continuassem nessa vida. E a gente tem que ter esse mesmo sentimento de se apressar e levar o evangelho para toda criatura, né? Então nós não podemos mudar o tempo de Deus, mas se pudéssemos, precisamos lembrar que nós temos deveres espirituais, evangelizar, precisamos nos encontrar diligentes na fé, como, entre aspas, tarefas que produzimos para apressar a vinda do Senhor. E em terceiro e último lugar, ele dá ainda um terceiro compromisso que o crente precisa ter diante da espera da segunda vinda de Cristo, que é se firmar na palavra. Nos versos 15 e 16 ele nos diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, diante da espera, meus irmãos, nós precisamos nos empenhar em conhecer mais de Deus, em aprender mais da sua palavra. Enquanto Cristo não voltar, nós precisamos estar fiéis, mesmo diante de coisas que nós não entendemos completamente, ou que são difíceis. Ele usa aqui a referência de Paulo, né, para dizer que com a sabedoria que lhe foi dada, o Senhor lhe deu inteligência. Era ele um homem muito douto, o apóstolo Paulo, de fato, mas ainda assim nos traz verdades de desafios claros e compreensíveis para mudarmos a nossa vida. Ou morrer para si mesmo é algo tão difícil de entender.
como Paulo fala aos Romanos, ou o fato de que precisamos ser santos como ele é tão difícil de entender que não pode ser praticado. Ele mergulha nas explicações teológicas disso. E isso pode ser difícil de entender muitas vezes para nós, o que também não nos deixa alheios ao empenho e à necessidade de perscrutarmos mais. Você não vai ler a Bíblia, não entendi. Deixa para lá. Vou ler de novo. Vou ler mais uma vez. Vou assistir um estudo sobre isso. Vou perguntar para o meu pastor. Vou perguntar para o irmão mais experiente na fé. Eu não vou me sossegar enquanto eu não souber mais. Essa firmeza, microfone para o presbítero Oswaldo. Essa firmeza que nós temos com a palavra é exatamente o que vai nos abastecer nessa espera, para nos trazer conforto e segurança, porque a palavra vai penetrando em nosso coração, mudando também as nossas emoções. Nosso sentimento não passa mais a ser de impaciência, mas de conforto, porque o Senhor tem um tempo certo para cumprir a sua vontade. Pedro, ele reconhece o dom de Paulo, mas também nos fala que não devemos imitar os falsos mestres, que ignoram e deturpam as escrituras, tanto as de Paulo, como também todas as demais, para a sua própria destruição. De novo, aquele falando de aniquilação, de destruição, referente à morte eterna, que é causada pela rejeição à palavra. Quando reconhecemos a palavra, nós obtemos, pela graça, mediante a fé, a vida. Quando a rejeitamos, ou quando os incrédulos a rejeitam, acumulam para si destruição e condenação. Presbítero Oswaldo, depois o Max. A gente também tem que entender que, nos tempos de hoje, nossa responsabilidade é enorme, na medida em que estou firmado na palavra. Eu fui aceito na igreja, fui batizado, fiz minha confissão de fé, e hoje a nossa responsabilidade daí em diante é muito grande quando comparado com tempos atrás, né? Antigamente, na época de Calvino, a Bíblia era extremamente cara, né? Tinha um custo muito alto. Para poder fazer a impressão de uma Bíblia era algo incrivelmente custoso. Hoje você tem a Bíblia no celular, só que no meu celular ela tem acho que umas 16 versões, eu estava comentando na lição passada. Eu acho que eu tenho aqui umas 15 versões da Bíblia digitada. Você tem a Bíblia falada, você tem comentários, você tem o dicionário bíblico à sua disposição na internet. Não sei o que significa isso. Eu vou lá e procuro o significado daquela palavra e eu tenho essa palavra. Então, eu tenho várias versões da Bíblia, eu tenho vários significados. E aí a gente ainda insiste em se manter na ignorância. Então, é também um compromisso, né? É falta do compromisso de, estou firmado na fé, estou firmado na palavra de Deus, vamos manter esse compromisso, vamos fortificar esse compromisso. É isso. Max. Bom dia. Pastor, é sempre bom, né, a gente estar sempre estudando um pouquinho mais sobre essa nossa viva esperança no Senhor, que faz com que a nossa fé esteja firmada, né, nas promessas do Senhor, na sua vida eterna, no pós. E às vezes o pouco, talvez, de estudar sobre isso, que faz com que talvez muitas pessoas percam essa esperança, se prendam demais nas coisas terrenas aqui, né? E por isso que a gente está sempre martelando nessa vida que temos com o Senhor no pós, porque às vezes a gente se prende muito nas coisas dessa terra. E sempre a gente brincando em casa, quando a gente ministra para nossa filha em casa, ela já está com essa esperançazinha. Ela pergunta: pai, que hora que o Senhor vem? A gente não sabe, assim, uma hora ele não sabe o dia da hora. Ela brinca, mas lá vai ter escorrega, tá? Coisa de criança, né? Sim. Mas assim, essa expectativa, essa esperança que vai se colocando, que tem na criança em si, que deve estar sempre brotando no nosso coração também, essa esperança da vida com o Senhor, que faz com que a gente passe pelos dilemas que passamos aqui, mas seguros nessa vida eterna com o nosso Salvador. Você ama a sua filha, Max? Oi? Você ama a sua filha? Muito. Muito mesmo?
muito. Como é esse amor que você tem por ela? O amor, eu dedico, né, a tempos, faço todo tipo de esforço para poder estar ensinando, instruindo ela, para que um dia, né, a gente possa estar no céu com o Senhor, adorando, bendizendo. Tudo aquilo que a gente vivenciou aqui, ela possa estar essa esperança também, vivenciando essa esperança com Ele. Qual seria a sua resposta se Deus te pedisse numa madrugada, Max, prepara uma carroça, bota palha, mas não leva cordeiro. Você vai levar a sua filha para o monte para me sacrificar. Eu já fiz essa oração diante do Senhor, entendeu? E uma da prova, de fato, é que assim, que eu amo a ela, porque primeiramente eu amo meu Senhor. Se eu não tinha como demonstrar amor por ela. Qual seria a resposta? Eu diria sim, pastor. Qual é o amor que a gente tem pela terra que seja maior do que Deus? Que seja maior do que o amor por Cristo? É óbvio que Deus não, como não fez com Abraão, ele não tinha o desejo de ver uma criança sendo morta, isso era costume dos povos pagãos. Mas Deus nos faz testes na caminhada com Ele e que vai nos demandar abrir mão de coisas muito importantes para nós. Abrir mão de amizades tão queridas, de convívios tão caros para nós, mas que se nos afasta dele, precisam ser cortados, sacrificados, simbolicamente. O que importa para você nessa espera pelo Senhor? São os nossos vínculos aqui? Ou é a nossa fé na eternidade? E a última conduta que Pedro nos ensina aqui nos últimos versos, ficou em versos 18 e 18, mas é 17 e 18. Corrige para mim, por favor, Tiago. Verso 17 e 18 diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Por quem? Pelo apóstolo. Ele está aqui ensinando-os. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, viver em santidade e piedade enquanto esperamos a segunda vinda de Cristo. Apressar sua vinda, entre aspas, com a pregação do Evangelho, com uma vida de esmero e piedade. Nos firmar na sua palavra, nas suas promessas, vai trazer o que de consequência para a tua vida? Hein? Crescimento. Nós vamos crescer com isso. Não é possível que você esteja sendo convidado a partilhar de uma vida de discípulo e ao lado do seu Senhor ser ensinado por Ele a obedecer mais a sua palavra, a confiar mais no seu coração no que Ele te promete, não no que o mundo te oferece, e ainda assim ficar fraco, e ainda assim ficar raquítico na fé, e ainda assim se comportar como uma criança na fé, que é movimentado de um lado para o outro de maneira confusa e perdida. O crente, ele é abastecido, ele é alicerçado na palavra para crescer. A planta não vai ficar pequenininha a vida toda, recebendo luz, recebendo água, sendo regada e cuidada com um solo bem batido e preparado. Suas raízes vão crescendo para baixo primeiro, para depois ela crescer e também cumprir os seus propósitos. Gerar o quê? O que a árvore faz? Gera frutos que são visíveis. E enquanto a gente está esperando o Senhor voltar, que vai, creia nisso. Nós estamos gerando muitos frutos, produzindo a 100, a 70 e a 30 por 1. Crescimento é o resultado de uma espera diligente pela segunda vinda de Cristo. Pedro se dirige àqueles irmãos de forma carinhosa, distinta, amados. Os crentes são amados por Ele. Esses crentes também precisam estar de sobreaviso. Tem essa coisa, né, do plantão, quem já trabalhou com escala que sabe. Hoje eu estou de sobreaviso. Ou seja, a qualquer momento, se me chamarem, eu preciso estar de prontidão. A vida do crente tem que ser assim. O Senhor te chamou, você está de sobreaviso. Mas esse chamado aqui é como nós cantamos no começo, é o chamado final. Meus irmãos, esqueça, todo o restante é nada
O apóstolo Paulo nos ensina isso, mas de uma forma muito dura e ao mesmo tempo verdadeira. Você precisa entender que todo o resto não é nada. O seu trabalho, as suas conquistas, o dinheiro que você acumula, o carro novo que você vai comprar, as viagens que você planejou, o seu casamento, as realizações pessoais, os títulos acadêmicos, o seu próprio enlevo, satisfação na vida, tudo isso é nada, 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 menos que nada. Porque o nosso coração precisa estar sedento, ansioso e convicto de cantarmos como cantamos aqui. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Eu quero estar lá. Eu não quero estar nos aplausos dos homens. Eu não quero estar nos tapinhas nas costas. Eu não quero estar nos acúmulos de riquezas, com celeiros cheios e corações vazios. Eu quero estar entre os santos. Eu quero estar entre os lavados e remidos. Eu quero estar no grande coral do céu, dobrado ao que mais importa. Pastor, eu amo meu filho. Eu amo minha filha. Eu amo minha esposa. Ame mais a Cristo. Se o Senhor te chamar, esteja pronto. Esteja de sobreaviso. Ele diz isso aqui: acautelai-vos e cresçam espiritualmente. Acautelai-vos e cresçam. A melhor estratégia, como dizia o saudoso técnico, o nosso velho lobo, né, Zagallo, que treinou para muitos a melhor seleção brasileira de todos os tempos, a seleção de 70. E eles perguntavam para ele assim: Zagallo, você não escolheu bons zagueiros para levar para a Copa de 70 no México, né, que nós somos tricampeões mundiais? Por que se preocupou tanto com o ataque, tanto com o meio? 4 camisas 10 jogando, uma coisa inovadora na estratégia daquele tempo no futebol, né? Tostão, Gerson, Pelé e Jairzinho. Só craque. Aí perguntava para ele: por que não levou uns zagueiros melhores para dar mais segurança defensiva? E ele respondia o quê? Quem é que sabe? A melhor defesa é o ataque. O crente, ele não está se preocupando: eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. O Espírito está dominando tanto o coração dele que ele já guia os passos dele automaticamente. Porque ele está crescendo. Ele não é enganado. Ele cresce espiritualmente. A melhor estratégia para não ser enganado é crescer. Não é se preocupar, não é ficar se preocupando em não cair. Cresça, desenvolva a fé. E com vigilância, humildade, você vai olhar para o chão também para desviar das pedras que vão te fazer tombar. Crescer no conhecimento, mas também na graça, é aprofundarmos o nosso relacionamento com Cristo. Porque quando crescemos nele, nós crescemos também à semelhança dele. Porque a vida cristã consiste não apenas em teoria, mas também na prática. Em viver profundamente a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pedro encerra essa carta dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A glória pertence a Jesus neste tempo e também no eterno. Tudo que começa com a graça de Deus vai terminar para a glória dele. É um tempo muito oportuno para dizermos isso. Glória a ídolos, glória a imagens, nós damos glória a Deus. Nós, porém, damos glória a Deus. Nós servimos a Deus. E somente a Ele deve ser dada a glória. Só lhe deu glória. Olha só essa frase tão interessante de Augusto Nicodemos. Ele diz que a volta de Cristo é certa e iminente. Isso é, a qualquer momento, se aproxima. Mas o nosso foco não deve estar em tentar descobrir quando será, e sim em viver uma vida de santidade e obediência, prontos para encontrá-la a qualquer momento, inclusive hoje. Hernán Dias Lopes vai nos dizer também que há esses são os falsos mestres,
que dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas ao mesmo tempo vivem como se jamais fosse voltar. Eu creio, eu canto, Maranata, vem Senhor, Ele vem. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mas sai daqui e quer estar bem longe desse dia. Porque primeiro tem que pagar a dívida do carro, primeiro eu tenho que reformar minha casa, primeiro eu tenho que atingir meus próprios sonhos. Espera mais um pouquinho, Jesus. Ainda não. Sabe o que é isso? Correntes que nos algemam a essa terra. Nós encerramos, queridos, hoje mais uma série de estudos e na semana que vem nós teremos uma programação especial e não teremos ainda o início da nossa próxima jornada, que é das igrejas do Novo Testamento. A nossa irmã Regiane Gomes já está aí com as revistas e você pode adquirir no valor de R$15. Nossa próxima série de estudos é sobre as igrejas do Novo Testamento. São 17 estudos e nós vamos compilar de outubro até dezembro para aprendermos mais sobre bons exemplos de igrejas e também os maus, para não repetirmos seus próprios erros. Não deixe de participar e de adquirir a sua revista Igreja do Novo Testamento. Custa R$15, ainda tem, né, uma boa quantidade aí disponível, mas cuidado, vai rápido. Então adquira logo a sua, corra logo e pode você então acertar e reservar a sua, tá bom? E já que nós vamos começar no último domingo, dia 26 de outubro, com a primeira lição, a lição inaugural. Vamos ficar de pé, queridos irmãos e irmãs. Chama a nossa equipe de louvor, nós vamos cantar um cântico de encerramento e em seguida